Já temos aprendido tanto acerca de Deus ao longo dessas 28 aulas. Esta já é a aula de número 28. E durante todas essas aulas aprendemos tanto a respeito de Deus, a respeito dos seus atributos, da sua revelação, enfim. O nosso desejo, e a nossa oração ao produzir esse curso é que, através de todas essas informações, você esteja sendo estimulado a conhecer mais, que você veja todas essas aulas que nós vimos, na verdade, como uma introdução. Ou seja, todas essas aulas são apenas uma introdução ao seu esforço de conhecer mais a Deus. É a matéria introdutória de todo o nosso curso de teologia, e a minha oração é que você tenha persistência, tenha paixão realmente por conhecer mais a Deus e aproveite essas oportunidades para pensar, ouvir coisas novas, examinando todas as coisas e retendo aquilo que é bom, é algo que você vai fazer bem para você. E vimos então os atributos de Deus, mas nós não poderíamos, em hipótese alguma, concluirmos esse primeiro curso, essa primeira matéria, que é Teologia Deus o Pai, sem falarmos a respeito dos nomes de Deus. Os nomes de Deus são importantíssimos, porque ninguém deu nome a Deus. Não, todos os nomes de Deus são nomes que Deus revelou. E com alegria nós vamos ter nesta aula a presença da minha esposa, Maria Youssef Abreu, que também é professora de teologia, professora de hebraico e conhece, Deus tem dado a ela a oportunidade de conhecer, em especial, o Antigo Testamento, a cultura judaica. Então, nessa aula nós teremos a participação especial da minha amada esposa Maria Youssef Abreu, que estará falando a respeito dos nomes de Deus. O estudo dos nomes de Deus é de grande relevância para cada um de nós, porque a partir dos quais nós podemos conhecer um pouco mais acerca do próprio Deus. Os nomes de Deus não foram criados nem inventados pelo homem, pelo contrário, eles foram atribuídos pelo próprio Deus como uma maneira de revelar-se aos homens. Em cada um dos seus nomes, Deus permite se revelar, permite mostrar uma característica, um atributo do seu próprio ser. A exaltação ao nome de Deus é encontrada em todas as partes da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Encontramos, por exemplo, o Salmo 8:1 diz o seguinte: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é em toda a terra o teu nome. Outro salmo também exalta o nome de Deus, quando o salmista diz: Reina o Senhor, tremam os povos, celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. O primeiro nome de Deus registrado nas Sagradas Escrituras aparece em Gênesis 1, versículo 1. Ele diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui nós encontramos a palavra escrita no hebraico para Deus é Elohim. Então nós vemos: no princípio criou Elohim os céus e a terra. O prefixo El do nome Elohim significa aquele
que é forte. No princípio criou Elohim, aquele que é forte, os céus e a terra. O prefixo El, do nome Elohim, também aparece na composição de outros nomes de Deus que nós veremos a seguir, tais como El Shaddai, El Elyon e etc. O nome Elohim carrega em si a ideia do poder majestoso de Deus. Este nome, segundo os pesquisadores da Bíblia, aparece registrado na Bíblia em 2.200 vezes. Este nome tem 2.200 ocorrências em todos os textos bíblicos. Outro nome que tem aplicação especial à pessoa de Deus é Adon, a palavra da qual deriva Adonai. Adonai traz a força e a superioridade do Deus de Israel sobre os outros deuses. Por essa razão, Moisés declara em Deuteronômio 10:17: Pois o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Este verso descreve Deus, Adonai, como sendo o governador último de todas as coisas e com autoridade máxima sobre todas as coisas que existem. O nome Adon, que significa Senhor, traz a verdade de que não existe outro Deus igual em poder e glória, e que todos os reinos deste mundo estão submissos à sua suprema autoridade. Ninguém há que possa desafiar Adonai, o Senhor nosso Deus. O termo Adonai deriva de Adon e significa meu Senhor. No hebraico, o i acrescentado no final da palavra é um sufixo que refere-se ao indicativo de posse na primeira pessoa do singular, Adonai, meu Senhor. Você não deve se esquecer. A minha vida e a tua vida estão nas mãos do nosso Deus Adonai, que é Senhor e tem domínio total sobre todas as coisas que existem nos céus, na terra, nos abismos profundos e nas sendas dos mares. Adonai, meu Senhor. O terceiro nome de Deus que desejamos enfatizar aqui é El Elyon, o Deus Altíssimo. O nome El Elyon revela a força, a sabedoria e a supremacia de Deus. El Elyon acentua e enfatiza a majestade do poder de Deus. O Salmo 9 refere-se a El Elyon e diz as seguintes palavras: Alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, ó El Elyon. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo. A primeira ocorrência do nome El Elyon nas Sagradas Escrituras está em Gênesis capítulo 14, quando Abraão chega de um embate no qual ele resgata a vida de seu sobrinho Ló
recupera os seus bens e em seguida encontra-se com Melquisedeque. Embora pouco se conhece acerca de El Elyon, o Salmo 110 e a carta aos Efésios fazem referência a este nome. O sacerdote do Deus Altíssimo mostra que Deus é possuidor dos céus e da terra. Esta verdade tocou de tal maneira o coração de Abraão que o fez dizimar de tudo quanto o possuía para ao Senhor. El Elyon, portanto, significa o Deus Altíssimo e acentua a majestade do poder de Deus. Estamos apresentando aqui os principais nomes de Deus no Antigo Testamento. Os nomes de Deus, como temos afirmado, não foram inventados ou criados pelo homem. Ao contrário, eles foram dados, eles foram atribuídos pelo próprio Deus para revelar os seus atributos ao homem. Cada um dos nomes de Deus expressa, comunica as características do ser de Deus. E o quarto nome que temos é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Este nome tem significativa importância no contexto da aliança, no contexto do pacto. O registro desse nome na Bíblia ocorreu pela primeira vez em Gênesis 17, 1 e 2. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou El Shaddai. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e multiplicarei extraordinariamente. O nome El Shaddai foi escolhido por Deus para revelar-se a seu servo Abraão. El Shaddai expressa a ideia do poder de Deus e é indicativo da proteção que ele garante ao povo do pacto, ao povo da aliança. Isto é, Deus prometeu cuidar e proteger do seu povo, e o seu povo deveria tão somente adorar ao Senhor exclusivamente. Assim, a ideia do pacto de que o nome El Shaddai traz mostra que Deus é o Todo-Poderoso e que ele se relaciona com o seu povo em termos de promessas, as quais ele as cumpre fielmente. El Shaddai significa o Deus Todo-Poderoso. Nesse Deus nós podemos confiar, porque ele é fiel. O quinto nome de Deus que desejamos apresentar aqui é El Olam, o Deus eterno. O nome Olam revela a imutabilidade e a constância de Deus. Traz ainda a ideia de um Deus inexaurível. Este nome deseja comunicar que Deus sempre foi, o que sempre será. Absolutamente nada lhe é oculto. O Deus El Olam governa o universo, os movimentos das nações
e jamais falha em seus projetos e propósitos, permanecendo para sempre o mesmo. O profeta Isaías, no capítulo 40, refere-se ao Deus eterno, ao El Elyon, e diz as seguintes palavras: Não sabes, não ouvistes de que o eterno Deus, o El Olam, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? Faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Este é o nosso Deus, o Deus El Olam, o Deus eterno, imutável, nossa rocha eterna, sempre firme, inabalável, em majestade e poder. Importante também em nossa consideração sobre os nomes de Deus é o nome de Deus formado por 4 consoantes hebraicas, o chamado tetragrama. Ele é formado por 4 consoantes, Yod, Re, Vav, Re. Ao contrário do português, o hebraico é escrito da direita para a esquerda. Então, nós temos aqui as 4 consoantes hebraicas que representam o nome de Deus: Yod, Re, Vav, Re. A pronúncia correta deste nome é desconhecida. Na verdade, tornou-se um nome impronunciável desde o período intertestamentário, quando os judeus temiam em pronunciar o nome de Deus em vão, em cumprimento ao mandamento bíblico: não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Algumas pessoas pronunciam esse tetragrama como Iavé, Javé ou Jeová. Aqui nós usaremos a forma Iavé porque é a mais conhecida e a mais usada na área acadêmica. O nome de Deus, Iavé, é um nome pessoal de Deus e refere-se ao Deus revelador e executor da salvação, o Deus das promessas que estão sendo cumpridas na vida dos seus filhos, na vida dos herdeiros da promessa e da aliança. Iavé, como dissemos, é o nome pessoal de Deus, o Deus salvador, o Deus resgatador, libertador e redentor. O nome Iavé também aparece na composição de outros nomes de Deus que nós veremos a seguir. Grande conforto para as nossas almas traz o nome Iavé Rohi, que significa o Senhor é o meu pastor. O conhecido Salmo 23 faz o registro deste nome de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em outras palavras, este salmo está querendo dizer: Iavé Rohi, nada me faltará. Iavé Rohi me faz andar em pastos verdejantes, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Iavé Rohi está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Ao revelar o nome Iavé Rohi, Deus, na verdade, se apresenta como pastor
que cuida, que se preocupa com as suas ovelhas, provendo-lhes o suficiente para a sua subsistência e o cuidado em todas as áreas das nossas vidas. Yahvé Rohi, o Senhor é o meu pastor. Um dos nomes de Deus mais preciosos que ocorrem no Antigo Testamento é Yahvé Jireh, o Senhor proverá. A provisão de Deus para a vida do seu povo é o centro da mensagem que este nome comunica. A passagem bastante conhecida que registra a ocorrência do nome Yahvé Jireh é Gênesis capítulo 22, versículo 13 e 14, que diz: Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, Yahvé Jireh, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. O povo de Deus sempre encontra conforto para suas almas quando ele compreende que Deus é o seu provedor, aquele que supre todas as nossas necessidades. Yahvé Jireh, o Senhor proverá. Outro nome de particular importância para nós é o nome Yahvé Mekadishem, que significa o Senhor que vos santifica. Este nome comunica a ideia de que Deus faz com que todas as coisas pertencentes a Ele e ao seu culto sejam santificadas, isto é, separadas exclusivamente para o serviço e nelas não haja nada de impuro. Pois tudo o que é relacionado com o Senhor Deus Todo-Poderoso deve possuir as suas características. Por essa razão, encontramos no livro de Levítico, capítulo 21, verso 8, as seguintes palavras: Portanto, o consagrarás, porque oferece o pão do teu Deus. Ele vos será santo, porque eu, Yahvé Mekadishem, o Senhor que vos santifica, sou santo. É isso que Deus deseja de cada um de nós, uma vida de santidade ao Senhor. Uma vida de santidade é o resultado de uma constante prática de leitura da palavra de Deus, uma vida de intimidade com o Senhor através da oração e de leitura da sua palavra, como dissemos, de meditação na sua palavra, nos seus mandamentos. Yahvé Mekadishem, o Senhor que vos santifica. Nós temos apresentado aqui os principais nomes de Deus no Antigo Testamento. Como dissemos, os nomes de Deus não foram criados ou inventados pelo homem. Pelo contrário, os nomes de Deus foram atribuídos pelo próprio Deus como uma forma de revelar-se ao homem. Em cada um dos nomes de Deus, nós encontramos uma característica do ser de Deus, um atributo do próprio Deus. Além dos nomes que nós dissemos, há vários outros conhecidos, como Jeová, Yahvé Shalom, o Senhor é paz,
Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Yahvé Shammah, o Senhor está ali. Yahvé Tsekenu, o Senhor é a nossa justiça. Melhor do que estudar o significado dos nomes de Deus é relacionarmos com um relacionamento pessoal com o próprio Deus. A nossa alma conhece verdadeiramente a Deus quando nós nos rendermos totalmente à sua autoridade. Quando os seus preceitos, a sua palavra, os seus mandamentos, o que está escrito em toda a palavra de Deus é a base da nossa vida, é a base de todos os detalhes da nossa vida. Enfim, eu quero exaltar o nome de Deus, conforme fizemos no início da aula, declarando o Salmo. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é em toda a terra o seu nome. Aleluia. Que maravilhoso poder pensar em Deus, tendo por base tudo aquilo que acabamos de ouvir a respeito dos nomes de Deus. Saber que Deus é esse Deus que é Senhor, Deus, esse Deus que cuida de nós, Deus que nos ampara, Deus que nos supre as necessidades, Deus que nos cura. Existe muito para ser dito a respeito do tema, os nomes de Deus, existe muito para ser dito a respeito de Deus. E foi com isso em mente que nós planejamos as aulas que agora estamos concluindo da primeira matéria. Lembre-se que é apenas a primeira matéria. Nós já estamos preparando a próxima matéria, que é Teologia, Deus o Filho. Vamos ter então também 28 aulas como essas, falando agora especificamente a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Mas eu gostaria neste momento de relembrar algumas coisas importantes, para assim estarmos então fazendo um fecho, uma conclusão neste primeiro bloco de aulas, nessa primeira matéria que é Deus o Pai. Primeiramente, lembrando que teologia é um discurso acerca de Deus. Sempre quando alguém se levanta para falar algo a respeito de Deus, ele está fazendo teologia. Teologia é um discurso a respeito de Deus. Agora, o grande desafio é falar de Deus de uma forma responsável. O grande desafio é falar de Deus responsavelmente. Por isso que nós incentivamos você a continuar fazendo as próximas matérias. Incentivamos você a divulgar o curso para outras pessoas, a colocar outras pessoas em contato conosco, porque a grande necessidade da nossa geração hoje é de pessoas que falem de Deus, mas falem de forma responsável. Falem não de acordo com as fantasias da sua cabeça, mas fale de acordo com aquilo que Deus se revela. Então, teologia é falar de Deus responsavelmente. E isso é algo que precisa ser feito dentro de uma metodologia adequada. Então, nós tivemos também um bloco de aulas, uma série de aulas, nas quais nós falamos sobre o método teológico. A teologia, ela nasce dos nossos problemas, das nossas lutas, das angústias. Quais são as angústias que você está enfrentando? Nos países mais ricos, as pessoas estão vivendo a angústia de encontrar significado para a vida. Em algumas regiões do planeta,
as pessoas estão vivendo uma situação de tensão, porque durante tantos anos viveram em prosperidade e riqueza, e agora as economias, as grandes economias ao redor do mundo enfrentam dificuldades. Mas o que nós vamos falar de países que por anos, por séculos, têm experimentado a dor, a opressão, o sofrimento? O que falar de países onde crianças e pessoas estão morrendo ainda hoje de coisas tão simples? E quando eu falo coisas simples, coisas para as quais, doenças para as quais há séculos as soluções já foram colocadas. Um mundo onde pessoas ainda morrem de fome. Nós vivemos no meio de tantos problemas. A teologia, ela começa com um problema prático. Quais são os problemas? Nós pegamos esses problemas e com esse coração que foi dado por Deus, atributo comunicável, essa capacidade de sentir, de se apaixonar, de sofrer, nós pegamos, nós que somos corpo de Cristo, sofremos com essas coisas e vamos estudar, vamos pesquisar, vamos pensar, vamos orar, vamos jejuar e buscar de Deus uma solução para estes problemas. Vamos ver o que pode ser feito. Nós vimos também que para fazer teologia e falar de Deus de uma forma responsável, nós devemos prestar atenção naquilo que os outros já falaram. Não devemos nos comportar como se fôssemos a primeira pessoa a ter a Bíblia na mão. Mas nós devemos prestar atenção no aspecto reprodutivo da teologia. E não apenas o aspecto reprodutivo, mas depois de termos estudado, devemos ter a ousadia dada pelo Senhor de apresentarmos a nossa solução, a nossa palavra. Então, teologia não é uma coisa para passatempo. Vou fazer um curso para passar o tempo. Vou pegar um livro de teologia para ler porque eu gosto de ler, isso me dá prazer. É muito mais do que isso. Quando nós nos dispomos a estudar, a falar de Deus responsavelmente, o que nós queremos é ser usados por Deus de uma forma maravilhosa, usados por Deus de uma forma eficiente para aliviar o sofrimento das pessoas, para que o efeito da redenção alcance todas as áreas da nossa sociedade. Pense bem, pense aí no país onde você está vivendo, na sua vizinhança, quais são os problemas. Teologia é isso, não é simplesmente gostar de ler. Teologia é ter paixão por Deus, é ter paixão pela glória de Deus, é querer ver essa glória de Deus manifesta em todos os lugares. Nós vimos a visão, a cosmovisão bíblica. Vimos que a história da humanidade ela pode ser colocada em 4 tópicos. Deus criando tudo para manifestar a sua glória. Não somos fruto do acaso, não somos frutos de algum acidente, não. Fomos criados por Deus com o propósito de manifestar a sua beleza. Tivemos o segundo momento que foi a queda, o pecado, o homem desobedecendo. Temos aí a ação das trevas que já estão vencidas. Cristo já esmagou a cabeça da serpente. E nós estamos agora num momento onde nós já experimentamos o terceiro ponto, que é a redenção. Já estamos agora experimentando Cristo e estamos compartilhando Cristo com as outras pessoas, estamos compartilhando Jesus com os outros e estamos aguardando a volta gloriosa de Jesus Cristo. E muito mais do que isso, estamos aguardando a consumação. Apocalipse 21, 22. Novos céus e nova terra. E o paraíso que agora é invisível, repousando sobre a terra. Vivendo num mundo perfeito, com pessoas perfeitas. Um Cristo ressurreto, adorado por uma família de pessoas ressurretas, por uma igreja ressurreta, em um universo também ressurreto. Isso é consumação.
Vimos também que Deus se comunica. Foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou com o propósito de se comunicar. Deus, ele se comunica. Aí nós vimos as 3 palavras-chave: revelação, inspiração e iluminação. Deus se revela através das obras da criação e através do seu governo. Deus se revela de forma especial através da Bíblia e, acima de tudo, se revela através de Jesus Cristo. Cristo, que é o resplendor da glória de Deus, Cristo, que é a expressão exata do ser de Deus. Vimos que Deus, ele se revela, isso é o conteúdo. Vimos que no que diz respeito à Bíblia, Deus, ele agiu sobre os escritores da Bíblia, e a isso nós chamamos de inspiração. Deus, ele inspirou de forma plena. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela não é como às vezes algumas pessoas dizem que a Bíblia contém. É uma expressão meio complicada dizer que ela contém, porque isso significa dizer que algumas coisas são palavra de Deus e outras não são, podem não ser. Então nós afirmamos, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, revelação plenária, inspiração orgânica, ou seja, os homens usados por Deus para escrever a Bíblia, eles não foram usados como canetas ou objetos, ou simplesmente Deus foi ditando e eles foram escrevendo, embora, como nós falamos, tem alguns textos que foram ditados, né? Como o livro do Apocalipse e algumas outras porções, mas no seu conjunto maior, a Bíblia foi escrita através de uma ação soberana de Deus nos homens que Ele escolheu, e foi agindo na mente e no coração, de forma que aqueles homens escreveram, como foi o caso de Paulo, para o exemplo que nós lemos lá para Filemão, que escreveu como quem escreve um bilhete. Mas ali naquele bilhete, para Filemão, estava muito mais do que um bilhete, estava Deus manifestando algo para a igreja. Vimos que a base da autoridade da Bíblia não está na igreja, que diz que a Bíblia tem autoridade, não está em professor de teologia, seja o que for. Mas nós vimos que a base da autoridade das Escrituras está no próprio Deus. Está no próprio Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Então, nós temos também a iluminação, que é quando Deus age na nossa mente, no nosso coração e nos ajuda a conhecer. Vimos os atributos de Deus, vimos os nomes de Deus. E agora eu quero orar com você, agradecendo a Deus por esse tempo que nós tivemos e pedindo sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua igreja, sobre as pessoas que estão ao seu redor, a bênção de Deus. Senhor Deus, nós louvamos-te por esse tempo tão precioso que o Senhor nos concedeu, Pai. Durante essas 28 aulas, de estarmos pensando em aspectos tão preciosos a respeito do Senhor. Nós oramos como Davi, Senhor, desvenda os nossos olhos para que nós contemplemos as maravilhas da Tua lei. Pai, nós pedimos no nome de Jesus, inclina o nosso coração para Ti, inclina o nosso coração para só temermos o Teu nome. Abençoa cada aluno, cada aluna, Senhor, cada monitor, cada coordenador de núcleo. Abençoe todas as pessoas envolvidas nesse projeto. Oh, Senhor, abra as portas para que muitas pessoas possam conhecer a Tua palavra. E nós pedimos, Pai, a unção do Espírito Santo sobre todas as aulas, ainda as aulas que estarão sendo distribuídas nos DVDs, as aulas que estarão sendo recebidas através do site na internet, ou Pai, outras aulas que serão ministradas pessoalmente. Pai, derrama da Tua unção,
que tudo isso produza aquilo que o Senhor quer, a tua glória. Ó Pai, que tão somente o teu nome brilhe e que todos os povos, muitas nações, muitas famílias, muitas pessoas sejam abençoadas através de cada aluno e aluna que a partir de hoje toma para si também o compromisso de falar de Ti para a nossa geração de uma forma responsável e apaixonada. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe grandemente. Nós contamos com as suas orações. Interceda por nós, interceda pela Eternity and Grace University. Interceda, ore pelos nossos projetos, em especial pelo projeto de alfabetização através da Bíblia. E esteja sempre lembrando de nos colocar diante do Senhor em oração. E eu oro para que um dia Deus me dê o grande privilégio de encontrar com você e, quem sabe, conversarmos um pouco sobre algumas das coisas que Deus ministrou ao seu coração através dessas aulas. Que Deus abençoe você grandemente.